de produtos está ligada diretamente ao business das empresas e o Lean Inception é um método muito eficaz para ajudar os squads a trabalharem em conjunto nesta concepção. Gabriela Correia, Technical Program Manager na Acreditas, e Gabriel Luiz, Tribe Lead na Livelo, ambos Lean Inception Trainers no Instituto Caroli, vão nos mostrar na prática como utilizar a ferramenta Miro para este fim. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa palestra sobre Lean Inception na prática com o Miro. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Gabriela. Comigo eu tenho também o Gabriel. Bom dia, muito prazer. É sensacional estar aqui no Core Open Forum 2021. Pessoal, meu nome é Gabriela Correia. Eu trabalho hoje na Acreditas como Technical Program Manager. Eu também atuo como treinadora de Lean Inception pela Caroli.org. Já atuei como desenvolvedora de software e sou formada em ciência da computação. E hoje em dia eu venho dedicando muito mais a minha carreira para agilidade, facilitação, produto e tecnologia. Legal. Já eu, Gabriel, líder de tribo lá na Livelo. Se você não conhece, entra no livelo.com.br e dá uma navegada no que a gente faz, é muito maneiro. Também sou Lean Inception Trainer lá na Caroli.org, formado em gestão de tecnologia, apaixonado por agilidade, viciado em facilitação de pessoas e não tiro nem pessoas nem produto da minha carreira. Bora lá. Então, muito legal. A gente vai falar hoje de Lean Inception na prática com o Miro, mas um pouco antes de entrar nisso, eu queria trazer um contexto de times distribuídos. É uma coisa que está muito mais comum hoje em dia, todo mundo fala disso, empresas mudando para o home office 100%, mas eu, na minha carreira, já venho aí de um trabalho de pelo menos há uns 5 anos com times distribuídos, parcialmente ou totalmente. E isso é muito legal porque eu conseguia ver a colaboração disso e sempre fui um defensor, por mais que hoje em dia a gente fale que o que a gente está vivendo num momento de pandemia não seja um home office, mas é muito parecido. E os ganhos que a gente pode ter em relação a isso é muito grande, ainda mais com essa crescente. Pessoas trabalhando em diversos lugares, voltando para estados diferentes, voltando para visitar famílias ou voltando a ficar com a família. E tem um amigo que cada mês está num lugar diferente. E como é que a gente mantém a colaboração e a criação de produtos de uma maneira eficiente? É isso que a gente quer abordar aqui hoje em dia. Gabriela, quer complementar com algo? Eu quero trazer o nosso objetivo para vocês. Com base nesse desafio que o Gabriel comentou, a nossa ideia é poder compartilhar aqui ferramentas e técnicas que possam facilitar esse processo de facilitação. E também o nosso objetivo é compartilhar com vocês alguns exemplos do que a gente já fez que deu errado, que deu certo, para que vocês possam depois colocar em prática também. Legal. Então, eu e a Gabriela, a gente não comentou ali no começo, mas a gente já trabalhou junto numa consultoria chamada BRQ. E o nosso primeiro contato com o Miro, ou ferramentas de colaboração em si, no caso o Miro, foi uma transformação Lean que acontecia dentro da empresa. Uma maneira de definir a estratégia global, e quando eu falo global, eu falo de 3 sedes diferentes, 4 sedes diferentes, estão tendo que estar totalmente alinhadas num único objetivo. Então, naquela época, o pessoal pegava a ponte aérea, o pessoal vinha para São Paulo, se reunia, ou o pessoal ia para o Rio de Janeiro, se reunia e começava a mapear a estratégia e fazer as dinâmicas. Porém, como é que a gente centralizava tudo isso? Porque, cara, uma coisa que a gente queria ter era a OBEA, a nossa sala de guerra ali, para conseguir ver nossos números e ver para onde a gente está caminhando. Cara, como é que a gente fazia com que todo mundo olhasse para isso ao mesmo tempo? Todo mundo tivesse a informação em real time. Não tinha como fazer uma sala física, colocar os quadros na sala e uma câmera lá com zoom para todo mundo usar. Não, a gente acabou usando o Miro. E o Miro conseguiu facilitar tanto para poder fazer isso, como também fazer a criação do A3 e definir as estratégias e outras dinâmicas que a gente foi acabar aprendendo a usar durante o dia a dia. Complementa com algo, Gabi? Eu acho que só reforçar que a grande preocupação que a gente tinha naquele momento
era conseguir construir essa estratégia de uma forma colaborativa. Então, muito mais do que ter, de repente, a alta liderança definindo o nosso plano de trabalho, era conseguir a contribuição também de desenvolvedores, de consultores, de analistas, de gerentes e também da alta liderança. Foi aí que o Miro contribuiu muito com essa nossa experiência, e essa vivência que a gente teve foi fundamental para a nossa adaptação. Então, hoje em dia, quando a gente fala, né, a gente até brinca, essa saudade do post-it, né? Era tão rico quando a gente podia se encontrar pessoalmente, trocar ideia, discutir, criar junto. E aí veio uma situação onde a gente precisa encontrar formas de continuar esse trabalho, mas de forma distribuída. Então, a gente se vê num cenário de um desafio de engajar as pessoas, de garantir uma comunicação efetiva, de ter a contribuição das pessoas em todo esse processo de criação e de estratégia. E aí é muito do que a gente vai abordar hoje com vocês, tentar trazer aqui formas mais práticas de como passar por esse grande desafio hoje nas corporações. Para conseguir mostrar para vocês como fazer isso, nós temos primeiro aqui um exemplo um pouco mais lúdico para conseguir trazer para a nossa realidade. Legal. Show. Então, antes de a gente entrar lá, de fato, nas técnicas de Inception, como que a gente dá um norte aqui para todo mundo? Cara, vamos imaginar que um consultor de marketing, né? A gente fez aqui um ciclo de vida de uma ideia para a gente ter mais ou menos um paralelo. Um consultor de marketing identificou uma alta demanda por partidas de vôlei de praia no site da empresa e uma potencial solução para atender a demanda. Cara, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? E essa pessoa vai que normalmente, não sei se você vai conseguir fazer o paralelo aí com a tua empresa, mas vai conversar com as áreas de negócio, eles recebem a demanda, eles analisam e priorizam na empresa, possivelmente fazem um cronograma de entrega, até pensando num possível time to marketing, avisam a área de tecnologia e a gente acredita que o cliente vai adotar a solução. E pode dar certo, né? Isso pode estar parecido com cascata, não está? Ou tem algo a ver com o teu dia a dia? Beleza, é um cenário comum. Eu já passei por isso algumas vezes. E a gente quer mostrar formas de, mesmo você estando com times distribuídos ou de uma maneira remota, como que você anula isso ou melhora isso no teu dia a dia. Para quê? Para que você tenha uma criação de produtos de uma maneira mais saudável. Você quer complementar com algo aqui, Gabi? Essa realidade que a gente trouxe para vocês, pessoal, a ideia é trazer uma provocação, né? Quantas vezes a gente não vê, quando a gente trabalha com tecnologia, essa questão de desenhar um cronograma bem específico, bem rigoroso, e aí ao longo do caminho a gente vai tendo algumas descobertas, tanto do produto quanto de tecnologia, que acabam mudando o nosso cronograma. Ou muitas vezes a prioridade que a gente tem na empresa, ela pode mudar ao longo do caminho. Pode ser que a gente tenha um plano bem certinho para, de repente, 1 ano de trabalho e no meio do caminho surge a LGPD, que muda completamente com a nossa prioridade, muda completamente todo o plano que a empresa tinha. Então, a nossa proposta aqui é pensar como que a gente consegue criar um produto de uma forma que a gente consiga se adaptar cada vez mais ao mercado e procurar atender de fato o que o nosso cliente está buscando. É aí que vai entrar a Linkception. Vocês já tiveram contato com a Inception, pessoal? Alguém já conhece o conceito, já utilizou? Se quiserem, podem comentar aqui no chat que a gente vai discutindo ao longo dessa live. Pessoal, a Inception, só para deixar todo mundo na mesma página, ela é um workshop completamente colaborativo, que tem o objetivo de alinhar pessoas e construir um produto que seja realmente dedicado para o que o cliente precisa. A Inception, ela se baseia muito no ciclo do Lean Startup, onde a gente começa com uma ideia, a gente constrói um produto mínimo viável e a gente entrega esse produto no mercado. A partir dessa entrega, a gente passa a medir com dados o quanto que o nosso produto está conseguindo ter o impacto que a gente espera. A gente pode medir ele com NPS, com receita, com faturamento, com engajamento dos clientes, número de usuários e assim por diante. E quando a gente consegue medir com esses dados, é que a gente pode aprender com o mercado e aprender com o nosso cliente, para que a gente tenha ciclos contínuos de aprendizado e de adaptação. A intenção é que com esses ciclos contínuos a gente possa ir verificando, será que realmente o produto que eu estou pensando em criar, ele está atendendo uma real necessidade do cliente? Será que eu preciso adaptar um pouco mais o meu produto para atender o meu público? Então a gente consegue continuamente aprender com o mercado. Agora, pessoal, entrando um pouco mais para falar da Inception em si.
Legal. Tudo passou? Show. Então, massa, vamos falar um pouco aqui de como que funciona uma Lean Inception. É uma agenda de 5 dias, tá? Pode parecer pesado, mas é realmente uma coisa bem enxuta, porque o assunto é bem pesado para se discutir, porque a gente está criando um produto. Então, aqui a gente começa em 2 momentos. Eu queria ressaltar 2 momentos aqui, e todos os demais, eu e a Gabriela, a gente vai passando passo a passo. Os 2 cards em roxo, na segunda de manhã e na sexta tarde, é mega interessante que a gente tenha pessoas-chave, pessoas que não tenham agenda disponível para estar conosco durante os 5 dias. Então, você, quando for facilitar uma Lean Inception, você precisa fazer um pré-trabalho de uma agenda. Você sabe que aqui você tem todos os passos, e você vai entender já já quais são, porém, na segunda de manhã e na sexta tarde, time executivo, pessoa que patrocina o produto, pessoa que paga o produto, pessoas extremamente interessadas no produto que não têm disponibilidade de estar contigo durante 5 dias, convide para esses 2 momentos. Todos os outros demais, você precisa de um time soberano, um time conciso que participe com você durante todo o processo e ele tome decisão. Então, nesses 2 momentos, o time executivo ou o time que toma de fato a decisão precisa estar aqui para direcionar toda essa equipe para que eles tenham tomadas de decisões corretas durante toda a agenda. Beleza? Bora pro próximo, então. Tem um ponto aqui. Pode ser que vocês se perguntem assim: nossa, mas eu vou dedicar 5 dias da semana para fazer reunião? E eu tô trazendo aqui uma fala, pessoal, que eu já ouvi bastante ao longo da minha experiência. Quando a gente olha para essa agenda, pode parecer, às vezes, que é muito tempo dedicar 5 dias para desenhar uma estratégia, né? Ou passar 5 dias em reunião, ou até mesmo como que eu vou pegar pessoas que estão numa operação que está fluindo, atendimento ao cliente, tudo funcionando, e eu vou tirar as pessoas de lá para que elas venham se dedicar na estratégia. Eu sei que pode parecer muito tempo, ou pode parecer muito difícil fazer isso. Mas tenham em mente que esse é o momento específico para pensar numa estratégia para a empresa. O produto que vai ser construído, ele vai ser definido nesses 5 dias. E se a gente não utilizar um formato como esse, como que muitas vezes acontece nas empresas? De repente, assim, eu vou lá, eu estou pensando nessa ideia, estou pensando, idealizando esse produto, eu vou até uma área de atendimento para entender como eles trabalham. Daí eu vou lá, de repente, faço uma reunião de 1 hora ou 2, entendo como é o trabalho. Depois, eu vou na área de tecnologia e pergunto, gente, estou com essa ideia de produto, estou buscando aqui construir um aplicativo, por exemplo, que vai sanar uma dor, como é que a gente pode fazer? Qual é a complexidade de fazer ele? Quanto tempo precisa? Que tecnologia vai ser usada? Aí já foram mais algumas horas de reunião. Depois disso, com toda essa informação que eu coletei, eu vou até a área, de repente, financeira, para conseguir entender se a gente tem budget disponível para fazer esse produto e se a gente também tem tempo hábil. E aí, pessoal, quando vejo, foi uma semana de reuniões espaçadas, né? Elas foram separadas umas das outras para conseguir pensar nesse produto, para conseguir criar estratégia. A diferença quando a gente fala da Lean Inception é que a gente vai ter uma semana dedicada para isso. As pessoas vão estar participando, concentradas naquele produto, e a nossa intenção é que a gente tenha esse alinhamento de forma mais objetiva, mais rápida, e deixando todo mundo na mesma página também. Sim. O nosso primeiro passo da Lean Inception é o kickoff. Imaginem o seguinte cenário, a gente está aqui discutindo sobre um novo aplicativo para a empresa. Quando a gente chega no kickoff, nós temos pessoas de diferentes áreas participando. Pode ter uma pessoa do marketing da empresa, uma pessoa do jurídico, uma do financeiro, uma de atendimento ao cliente, tecnologia, engenharia, produto. Então, nós temos pessoas de áreas diversas, pessoas com papéis diferentes, e o objetivo do kickoff é que a gente possa dar uma introdução do produto que vai ser discutido, trazendo aqui o problema que foi identificado, a solução que está sendo pensada, para deixar todo mundo na mesma página nesse primeiro momento. Além disso, uma outra parte importante do kickoff é que as pessoas se apresentem, para que a gente possa se conhecer e saber também representantes de que áreas estão participando aqui, né? Como que cada pessoa vai poder contribuir ao longo desse processo, dessa cocriação, e aí a gente deixa também, cria um ambiente um pouco mais seguro, mais confortável para que as pessoas possam contribuir ao longo de todo esse processo. Legal. E como é que a gente
após o kickoff, né, que todo aquele time executivo, tomadores de decisão, saiu da reunião, a gente começa, de fato, a fazer uma visão de produto. E aqui é mega interessante que aquele consultor de marketing lá do ciclo de vida da ideia que a gente passou com vocês, ele esteja presente lá do kickoff, dê o norte e a gente começa a construir a visão do produto que ele imaginou. E para isso a gente vai fazer um elevator pitch. Pô, Gabriel, tu me traz uma técnica de elevator pitch quando a gente ainda pensa em pegar elevador com o CEO, por mais que tenha, assim, de fato, o racional de pegar um elevador, a intenção é você passar uma informação de uma maneira rápida. Quem, o que e por quê, de uma maneira concisa. O elevator pitch, ele é muito eficiente nisso. Então, aqui, a gente, passando por todos os momentos, a gente pega o time soberano da Inception. Se puder passar para o próximo, Gabi, possivelmente a gente quebre em vários times menores e construa a visão de maneira separada. Então, cada timezinho ali da Inception vai acabar construindo uma parte da visão. Por exemplo, esse aqui constrói apenas 3 elementos do elevator pitch. E depois a gente consolida. E isso é um momento mega interessante para você, facilitador, para você ver se o pessoal entendeu o kickoff e se eles estão indo para o caminho certo. E se eles não estão indo, ou melhor, eles dizendo se estão para o caminho certo. Porque quando eles apresentarem um para o outro e consolidarem, eles vão ver se conflitam ou se faz sentido o que estão construindo. Eles começam já a se alinhar. Então eu vou divergir todo mundo, depois vou acabar convergindo aqui na visão. Eu vou ter uma visão mais estruturada. Esse passo é muito importante para gerar engajamento e que todo mundo entenda o que vai ser construído nos próximos passos. Beleza? Gabriela, quer complementar com algo? Eu quero trazer o próximo passo. A gente falou aqui, vocês vão nos ouvir falando muito sobre alinhamento, sobre colaboração, contribuição de pessoas. Porque a gente fala também sobre alinhamento de expectativa. Na próxima atividade da Inception, a gente tem o não é, faz e não faz. O objetivo aqui é que a gente possa deixar claro para todos os participantes da Inception e para todos os stakeholders desse produto o que de fato esse produto vai fazer, o que ele não vai fazer, o que está fora do escopo, o que é esperado que ele consiga entregar para o nosso cliente e o que realmente está fora de cogitação. Isso é muito importante porque, assim, quando a gente começa a pensar numa ideia, em um projeto, em um produto, cada pessoa pode ter uma expectativa diferente. Podem ter, né, necessidades diferentes que elas estão buscando resolver com aquele produto. E se a gente não tem um momento para falar sobre isso, o que vai acontecer? A gente fica no risco, pessoal, de, imagina, daqui a 3 meses, coloquei o produto no ar e está no mercado. A pessoa, de repente, do financeiro, ela estava esperando que esse aplicativo que a gente construiu, só um exemplo aqui, esse aplicativo ele teria pagamento através do Pix. Mas pode ser que o time da área de marketing ou time de produto não tinha pensado sobre isso, ou tinha deixado essa funcionalidade para depois. E aí isso pode gerar uma quebra de expectativa, pode gerar uma frustração. É por isso que esse momento aqui ele é tão importante. A gente tem esse template que é bastante simples e na prática a pessoa gera bastante discussão, porque justamente quando as pessoas chegam para a Inception, elas estão com visões diferentes, né, diversas, e aí a gente aproveita esse momento para conseguir alinhar a expectativa das pessoas e deixar todo mundo na mesma página. Assim como na visão de produto, esse processo do não é, faz e não faz, ele é bastante colaborativo. Então, novamente, nós temos uma divisão dos participantes em 2 grupos diferentes, para que cada grupo consiga construir uma parte, e depois a gente consolida para ter uma visão única do que o produto é, o que ele não é, o que ele faz, o que ele não faz. Uma coisa bem legal que a gente pode acabar fazendo aí no não é, faz, não faz, a gente quer, como facilitador, instigar a colaboração, fazer com que as pessoas criem ideia em cima de ideia, não descartar as coisas. Então pode acabar acontecendo de aparecer uma ideia, porque, cara, a galera começou a processar, começou a engajar, e, dá para fazer pagamento internacional. Cara, isso não estava na nossa visão. Então, é interessante que talvez você volte na visão e reescreva a visão. Para quê? Para que a tua linha de raciocínio faça sentido. Isso pode acontecer, não é uma regra. Comigo aconteceu apenas uma única vez. Porém,
eu tive que voltar lá e fiz questão de voltar para quê? Para que todo mundo tivesse a visão clara do produto e depois conseguisse alinhar todas as expectativas em relação a ele. Ainda comentando sobre expectativas, aí a gente começa aqui um momento bem bacana, que é fazer a criação das metas do produto, né? Aqui eu começo a dividir ainda o time. Se a gente for olhar para o template que é proposto aqui de fazer a dinâmica, eu não tenho uma divisão extremamente separada, porém eu sei que eu preciso de 3 objetivos por grupo. Possivelmente um dos objetivos que você vai colocar para esse produto é escalar o ganho de dinheiro dele, é potencializar o ROI dele. E isso é interessante você já colocar como meta, porque isso vai direcionar todo o resto da Inception. Às vezes as pessoas que você vai direcionar o produto, o público que você vai direcionar o produto, a forma como você vai lidar com parceiros. Se, cara, alguém colocou, uma única pessoa colocou, eu quero que esse aplicativo ou esse produto tenha como objetivo juntar pessoas que gostam de vôlei de praia. Talvez aquele único objetivo faça sentido para todo mundo e ninguém pensou nele. Então aqui ainda assim é um momento que você diverge de todo mundo, mas faz com que todos apresentem também os objetivos. E o grupo tome a decisão em relação a eles e você saia dessa dinâmica com apenas 3. Para quê? Para direcionar todo o resto. Beleza? Maravilha. Gabi? Show. A gente está falando aqui do que a gente vai construir, né? De quais são os nossos objetivos, de qual que é o nosso escopo. E para que a gente possa construir um produto que realmente seja aderente ao que o mercado precisa, é importante que a gente entenda quem é o nosso público-alvo. Através da atividade de personas, a gente vai mapear aqui uma proto-persona, entendendo qual é o seu perfil, as suas necessidades e o seu comportamento. Nós temos aqui um template de exemplo, e existem outros no mercado também que podem ser utilizados. E nesse exemplo, nós temos aqui, quando a gente fala em perfil, é entender qual que é a idade desse público, qual que é a sua profissão, se a pessoa é estudante, se fez alguma faculdade, se a pessoa mora com alguma família, se mora sozinha. Então, eu consegui entender, quando a gente fala de personas, eu consegui entender assim, a gente desenhar uma persona que ilustre, né, que consiga trazer de forma mais visual aqui o nosso público principal. Depois a gente fala de comportamento. Quais que são os hábitos dessa persona? O que ela está buscando no seu dia a dia? Ela pratica esporte? Ela trabalha todos os dias? É uma pessoa que viaja? É entender como que é o seu comportamento, a sua rotina e, por fim, as suas necessidades. O que essa pessoa precisa no seu dia a dia? O que ela está buscando? Quais são as suas dores? Porque a partir dessas dores é que a gente vai conseguir pensar em produtos e soluções que resolvam seus problemas. Por isso que é tão importante a gente, como a gente fala, né, colocar os sapatos dessa pessoa, entender como ela se comporta, para que a gente possa criar um produto que atenda o que de fato ela está precisando. E assim como na nossa linha Inception, a gente constrói a persona de forma colaborativa. Então a gente busca aqui ter pessoas, como a gente já mencionou, de diferentes perfis na Inception, pessoas de produto, desenvolvedores, engenheiros, pessoas do jurídico, para saber também se o que a gente está construindo é aceitável, né, pelo meio legal. Ver o pessoal de marketing também, ter informações de experiência de usuário. Então, é muito importante que, se já tiver sido feita algum tipo de pesquisa sobre o comportamento do cliente, que a gente possa trazer nesse momento, porque isso vai também embasar muito na nossa discussão das pessoas. E aí, a gente chega no nosso template com uma imagem e um nome para ilustrar essa persona, o perfil dela, o seu comportamento e as suas necessidades também. Gabriel, quer complementar? Personas? Não, a dinâmica em si tá bem explicada. O que eu gostaria de falar é uma coisa que eu gosto de fazer, e como dica se você tem o privilégio de ter pessoas de usabilidade na sua linha Inception tomando decisão contigo, talvez seja o momento de você deixar de ser o facilitador e deixar com que eles facilitem isso. Porque eles têm muito mais experiência com isso. Possivelmente, como a Gabriela comentou aqui, eles talvez, se você já tem a pesquisa de mercado, a pesquisa de campo de usuários, eles vão trazer todos esses insights, vão usar isso de abordagem, vai potencializar a tua criação de própria persona,
mas não vai deixar de ser uma brincadeira leve ali para descontrair um pouco na tua linha Inception e dar um toque mais de graça ali e ficar mais tranquilo para ti. Então, eu faria essa troca. Só se você tivesse esse privilégio, fique à vontade, costuma dar muito certo. Boa. Beleza, temos então visão, temos delimitação de produto, temos objetivos e temos proto-personas. Como que tudo isso vai interagir? Então, como é que essa proto-persona vai lidar com toda o que a gente construiu antes? Aí a gente começa a mapear as jornadas. Então, a gente possivelmente vai pegar uma dessas proto-personas e vai entender como que no dia a dia dela ela vai interagir com o produto. Cara, já fiz dinâmicas que o pessoal era extremamente detalhista. O que você faz quando você acorda? Você levanta? Não, tu abre o olho. Não precisa ser nesse nível. É interessante se for, se você tiver tempo e disponibilidade para isso, cara, segue vida, porém não precisa. Cara, acordo, tenho uma rotina de café da manhã, olho as notificações do meu celular e o meu produto está lá nas notificações. Já é uma primeira interação. Então a dinâmica aqui é colocar um objetivo para a tua jornada em relação àquela proto-persona, mapear todo o caminho dela, toda a jornada do dia dela, até que ela tenha uma interação com o seu sistema. E isso vai acabar direcionando até para a próxima dinâmica. Essa brincadeira aqui é interessante você fazer várias jornadas. Assim como as personas, você fazer várias personas, às vezes mais de uma por grupo, a jornada também é interessante. Por quê? Para você não ficar só no caminho feliz e falar, cara, essa pessoa vai baixar o meu produto, vai se divertir com o meu produto, vai me trazer dinheiro. Mas também você precisa pensar no momento que um fraudador entrar no teu produto e tentar roubar informações de você, ou caminhos de, cara, por aqui as pessoas já querem fazer a marcação de um treino de vôlei de praia, mas eu ainda não estou pensando nisso, estou pensando só em partidas amistosas e sair evoluindo. Todas essas jornadas é interessante você mapear. O quanto mais você tiver, mais informação você tem, mais conciso você vai ser. Boa. Quiser me complementar com algo, Gabriela, por favor. Perfeito. O ideal é que quando a gente fale de funcionalidades, a gente descreva um verbo no presente, como, por exemplo, cadastrar uma partida, cadastrar o usuário, fazer uma consulta, fazer uma busca de produtos e assim por diante. Então, quando a gente pensa aqui na nossa funcionalidade, uma opção é revisitar toda a nossa jornada de usuário que foi construída e, a partir dali, extrair quais funcionalidades serão parte desse produto. A gente também pode revisitar o é, não é, faz e não faz. E é muito interessante de ver, pessoal, que nesse processo de colaboração acontece também uma cocriação. Então, por exemplo, pode ser que a gente tenha mapeado na jornada de usuário que a gente vai ter fazer pagamento por Pix. Outra pessoa que está participando dessa Inception pode se lembrar: será que a gente consegue também fazer um pagamento por chatbot? Será que a gente consegue mandar um SMS para a pessoa com um código de barras? A gente pode mandar um boleto por e-mail? E aí, esse brainstorming vai fazendo com que a gente tenha muito mais ideias. É por isso que, novamente, vale reforçar, é tão importante a gente ter pessoas com perfis diversos participando dessa Inception, para que o nosso produto fique cada vez mais rico, porque a gente vai ter a experiência de pessoas diferentes ali, cada uma com seu background, com a sua experiência, com o seu papel dentro da empresa, que vão contribuir bastante com essa criação. Quando a gente fala do brainstorming, a gente vai sair mais ou menos com essa visualização aqui, uma chuva de post-its com várias ideias diferentes que vão compor o escopo do nosso produto. Gabriel, tem algum outro formato que tu utiliza para essa dinâmica? Eu gosto aqui de comentar que essa é uma dinâmica extremamente cansativa para o facilitador. E você, como facilitador, vai precisar estar muito atento às pessoas. E antes, quando a gente falava de uma Inception presencial, era mais fácil. Aqui, às vezes, a pessoa pode desligar a câmera e fazer um ovo, voltar e tá tocando. E você precisa estar muito atento nisso, porque aqui você precisa da cocriação. Como a Gabriela falou,
alguém teve uma ideia, alguém vai lá e cria em cima da ideia, e é algo que você vem fomentando durante a Inception, esse momento você precisa, porque às vezes as pessoas falam, vamos fazer o pagamento, e o time técnico às vezes não pode estar viajando, ele tem que já começar a direcionar possivelmente insights de como fazer esses direcionamentos de pagamento. Então, isso pode ser cansativo para você em 2 momentos. Se o time estiver extremamente engajado e todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, você vai ter que ficar atento a quem quer falar e não perder essa pessoa, porque se ela se sentir que não é ouvida, daqui para frente, ela pode acabar não participando mais da Inception. E você precisa de todas as pessoas que estão lá, porque o time é soberano. Ou se o time não estiver engajado, já estiver cansado, então você vai precisar fomentar isso. E às vezes, cara, brincando aqui, fazer chamada oral, falar, Jessica Star Wars, o que você vê de funcionalidade? Time, você concorda com tudo isso aqui? Existe outra forma de fazer? Então, isso vai te puxar bastante. Então, tem uma garrafinha de água aí do teu lado, hidrate tua garganta e vamos que vamos para poder fazer um brainstorming bem eficiente. Boa. Pessoal, nosso próximo passo, uma vez que a gente já tenha mapeado a maior parte aí do escopo do nosso produto, é entender qual vai ser o ganho de negócio que a gente vai ter, qual vai ser o impacto para o nosso cliente final e também a complexidade técnica. Então, tendo em mente que nós já temos aqui listadas todas as funcionalidades, a gente vai fazer a revisão técnica de negócio e de experiência do usuário. O primeiro passo que a gente vai ter aqui, pessoal, é entender no detalhe qual é o nosso domínio técnico de como a gente vai construir essa funcionalidade. Então, por exemplo, eu tenho uma funcionalidade que se chama cadastrar usuário. Eu vou perguntar para o time da Inception, pessoal, qual que é o nosso domínio técnico de como a gente vai construir essa funcionalidade? Com base na experiência que a gente já tem, se a gente já construiu essa funcionalidade numa outra experiência, com que a gente já sabe da arquitetura, da tecnologia, qual é o nosso domínio técnico? Ele é um domínio baixo, médio ou alto? Primeiro nessa matriz colorida. Aí, por exemplo, o time me fala que o domínio técnico é alto, então o time já sabe como vai construir. Agora, qual é o nosso domínio de negócio? De como que essa funcionalidade vai se comportar? Como vai ser a experiência para o nosso cliente, regras de negócio? A gente já tem essa informação? Ou é alguma coisa que a gente tem que estruturar um pouco mais em detalhes ou discutir? Se o nosso domínio de negócio for, daí novamente, né, baixo, médio, alto. Se ele for médio, então a gente vai chegar nessa linha do meio aqui. Com isso, pessoal, domínio técnico ficou alto, domínio de negócio ficou médio. A gente vai ter uma funcionalidade que ficou em amarelo, porque ela está representando um certo risco aqui para o nosso produto. Na sequência, pessoal, qual que é o nosso próximo passo? Então, a gente já definiu aqui uma cor que vai nos mostrar o nível de risco da nossa funcionalidade entre verde, amarelo, vermelho e vermelho com X. E o nosso próximo passo é entender qual é o esforço técnico envolvido, e aí sim, o quanto a gente vai precisar se dedicar para construir essa funcionalidade. Esse esforço ele pode ser baixo, médio ou alto, representado aqui pelo E. Também, qual é o valor de negócio que a gente vai entregar? Pode ser baixo, médio ou alto. Esse valor aqui, pessoal, não é tanto o valor assim financeiro que aquela funcionalidade vai nos trazer, mas também é pensar em impacto para o nosso negócio, tá? O quanto ele vai ser valioso. E por fim, qual vai ser o nosso valor para o cliente final? O quanto aquela funcionalidade que a gente está entregando, ela é valiosa, ela é impactante, ela é importante para o nosso cliente. Novamente, baixo, médio ou alto, representado pelo coração. Como resultado dessa atividade que a gente vai ter feito com cada uma das funcionalidades, nós teremos as funcionalidades com uma marcação da cor, que representa o risco, o esforço técnico envolvido, o valor de negócio e o valor para o nosso cliente final. Essas informações aqui, elas são importantes para que a gente consiga, na sequência, gerar uma ordem de entrega. Então, tendo essas informações em mãos é que a gente consegue pensar aqui na ordem de prioridade de entrega do nosso produto. Gabriel, tem alguma coisa para acrescentar aqui? Não. É isso aí. Legal. Então, a gente entendeu muito do que a gente já vai fazer para o nosso produto e a gente entendeu, principalmente ali, riscos e como fazer, né? A gente mais ou menos já sabe o que quer fazer
e mais ou menos algumas coisas a gente ainda não tem definido. E isso é mega interessante porque para a gente poder entrar aqui no sequenciador e ter uma visão cronológica de entrega e trazer talvez o acrônimo que todo mundo gosta aqui de Inception, que é o MVP, e todo mundo fica mega ansioso, e é a primeira vez que a gente fala de MVP, a gente precisa de todo o trabalho que foi feito aqui para seguir algumas regras. Então, Gabi, se puder dar um zoom no sequenciador para o pessoal também ir acompanhando, legal. Então, aqui eu tenho um exemplo de 5 ondas, porém, a tua linha Inception pode ter mais de 5, pode ter 20, pode ter 10, pode ter 3. Vai depender muito do escopo do teu produto. E para essas ondas, elas terem um equilíbrio, e isso é a melhor definição em si, você vai precisar seguir 6 regrinhas. A primeira delas é que toda onda vai poder conter só no máximo 3 cartões. Então, dos cartões que a Gabriela equilibrou e mapeou com o nível de incerteza, você vai trazer apenas 3 para cá. Desses 3, para você mapear, equilibrar escopo. Desses 3, apenas um pode ser vermelho. Tá? Não pode conter mais de um vermelho ali. Então, você aqui está mapeando, além de equilibrar o escopo, você está equilibrando o risco. Né? Para quê? Para que você não tenha incertezas na hora de desenvolver a onda. Cara, numa terceira regra, você não pode ter uma onda só com cartões vermelhos e amarelos. Então, você precisa ter algo que você saiba como construir. Ou melhor, o que construir e como construir. Se você está falando de processamento de pagamento, você precisa de um time que saiba o que quer em processamento de pagamento e que saiba como fazer. Para quê? Para que isso fique equilibrado entre as ondas. O esforço. Aqui, para você limitar esforço, você não pode ter mais de 5 E's. Então, dos 3 cartões, eles não podem ter uma soma acima de 5. Por quê? Porque uma onda não pode ter um esforço muito maior que a outra, porque senão você perde o equilíbrio entre elas. A soma do valor, ela tem que ser maior do que 4 cifrões, né, que seria o valor de negócio, e 4 corações. Cara, isso é interessante porque aqui eu paro de delimitar as coisas e começo a maximizar. Então eu estava limitando o escopo, limitando o risco, e aqui eu começo a maximizar valor, tanto para o usuário quanto para o negócio. E uma coisa mega interessante aqui é mapear a interdependência, que seria a regra número 6. Então, se eu tenho 2 cards que um depende do outro, o primeiro card precisa vir numa onda anterior. E isso é um trabalho que aqui você dá um passo para trás como facilitador e deixa que o grupo inteiro da Leanception trabalhe em cima disso e as pessoas se ajudem. Então, se existe interdependência, o time técnico ajudar o time de produtos a pensar nisso. A questão do valor, pensar de fato na funcionalidade que realmente agregue e faça sentido para a gente começar a construir isso e trazer talvez para um MVP. E não simplesmente pegar um cartão que tenha 3 corações e 3 cifrões e colocar ele como primeiro. Ter toda essa balança, ter toda essa discussão. Aqui existe uma proposta de MVP com 4 funcionalidades. Então é uma onda completa, mais a primeira funcionalidade da segunda onda. Isso quer dizer o quê? Que essa empresa, esse time, ele vai colocar em produção quando tiver todas essas 4 funcionalidades. E vai continuar desenvolvendo a segunda onda até desenvolver a terceira onda também e ter uma próxima entrega. Isso a gente começa a lembrar lá do ciclo do Lean Startup. Eu construí o MVP, eu comecei a medir, eu comecei a entender. Agora eu volto para ter ideia de novo. Esse incremento faz sentido com todos os dados que eu tive ou é melhor eu repensar? Então, tudo isso, depois que você tiver a Inception pronta, vai servir de insight para você ter uma vida de produto um pouco melhor e te ajudar no dia a dia. Gabriela, um complementa com algo? Eu pensei que num cenário que, como eu imagino que o público que está assistindo a nossa apresentação, né, podem ter perfis diferentes. Pessoal, pense numa pessoa que é mais de negócio. Essa pessoa às vezes pode pensar numa nova funcionalidade, numa nova solução, por exemplo, fazer um pagamento por Pix, tá? Vou usar esse novamente porque é algo bem atual.
pessoa vai lá e pensa, bom, como que a gente faz um pagamento por Pix? Né? Uma pessoa que, de repente, é mais de negócio, não trabalha com desenvolvimento, pode imaginar que, às vezes, é algo simples, né? Que, cara, é um botão que vai na tela, eu vou clicar ali, eu vou botar a informação e aí o Pix vai funcionar, pensando de uma forma mais simples, né? E aí talvez essa pessoa, ela não tenha o contexto de como isso é complexo de ser feito. É muito complexo, envolve várias integrações com sistemas externos da companhia, questão financeira, então é bem delicado e bem trabalhoso. Então, quando a gente fala aqui da Leanception, a gente traz essa atividade da revisão e também do sequenciamento, a gente consegue já dar insumos para a pessoa de negócio também ter essa visão da complexidade envolvida. E por um outro lado, às vezes uma pessoa que trabalha com desenvolvimento, que recebe as demandas, as prioridades, assim, sem muito contexto, pode ficar se perguntando, gente, mas por que essa funcionalidade aqui é importante para o cliente? Será que nosso cliente vai usar isso aqui mesmo? Por que isso é relevante? Como que vai ser o comportamento dessa funcionalidade? E quando a pessoa que está desenvolvendo, ela recebe isso sem muito detalhe, sem muita explicação, vai dificultar para aquela pessoa de construir aquela funcionalidade, porque ela não sabe ainda como é que o usuário se comporta, porque ela não sabe o que é esperado no final daquela funcionalidade, que regras de negócio vão estar lá dentro, como lidar com casos de erro, e aí dificulta para a pessoa que está desenvolvendo. Então, pessoal, um grande valor que a gente tem da Inception como um todo, e principalmente nessas duas atividades, do sequenciamento e da revisão, é a gente conseguir pegar essas pessoas com perfis diferentes e colocar na mesma sala e gerar esse alinhamento. Então, uma pessoa de negócio vai ter um entendimento um pouco mais claro sobre como se desenvolve, e a pessoa do desenvolvimento vai ter um entendimento mais claro de como aquela funcionalidade impacta para o negócio também. Então, esse é um grande valor que vocês podem tirar a partir da Inception. Pessoal, a gente está chegando no final da nossa Inception. A gente já concluiu aqui o sequenciador e a gente vai agora para o Canvas MVP. Estamos aí nas duas últimas atividades. Quando a gente fala aqui de Canvas MVP, ele vai ser um canvas que vai ter a informação bem consolidada do nosso produto mínimo viável. Quais são os campos que a gente tem no Canvas MVP? Nós temos a proposta desse MVP, então, o que ele está buscando, o principal objetivo, ou que hipótese a gente vai validar com esse canvas, com essa entrega. Nós temos também as pessoas que vão ser impactadas por esse MVP, né, o nosso público-alvo principal. Quais são as jornadas do nosso cliente que a gente vai beneficiar a partir dessa entrega, as funcionalidades que fazem parte dessa entrega, e aqui uma parte muito interessante que é quais são os resultados esperados desse MVP. Qual é o número de usuários que a gente pretende atingir, de repente o valor em receita, qual é a nossa abrangência, o que de fato a gente espera com esse MVP. Aqui a gente vai delimitar qual é o nosso resultado esperado, e também que métricas a gente vai utilizar para poder acompanhar se nós atingimos o nosso objetivo ou não. E por que essas métricas e os resultados são tão importantes? Porque a gente pode colocar o nosso MVP no ar e depois de um tempo a gente vai medir se nós atingimos o nosso objetivo ou não. E essa decisão vai nos dizer se a gente deve continuar com a nossa ideia porque fez sentido, nós atingimos o número de usuários que a gente pretendia, ou a gente deve pivotar, porque de repente a gente não teve a aderência que a gente esperava. Ou então, pessoal, cancelar o produto. Pode ser que a ideia que nós construímos aqui, ela não faz tanto sentido assim quanto a gente imaginou, ou o público-alvo que a gente tem não aderiu àquela ideia. Então é melhor que a gente consiga cancelar esse produto com meses, ali, poucos meses de dedicação e investimento, do que a gente descobrir isso de repente um ano depois, investindo tempo, investindo dinheiro e desperdiçando tudo isso. Então, esse Canvas ele vai apoiar também a tomada de decisão estratégica das empresas. O nosso último campo do Canvas MVP é o custo e cronograma. Então, aqui a gente também coloca informações que vão nortear o custo previsto para desenvolver esse produto, essa primeira versão, e também o tempo necessário para o desenvolvimento. Gabriel? Uma coisa bacana aqui, se a gente for pensar aqui no que eu e a Gabriela falamos lá no ciclo de vida da ideia, que o negócio fez o cronograma e colocou com a pizza embaixo da porta para a TI, avisando ela, o time de tecnologia, o time técnico aqui está construindo junto. Então, por mais... A gente não vai deixar aqui nenhuma dica de como fazer esse cronograma, mas seja a técnica que você usa na sua empresa e ela funciona para ti, você está construindo isso em conjunto,
time de negócio e time técnico. E isso gera engajamento em relação a todo esse prazo. E isso pode ser bem provocativo, até mesmo para o time executivo, e de como lidar com esse produto e MVP que vocês querem colocar no ar. Que talvez seja o próximo passo. Então, aqui a gente está falando de showcase. Nesse caso aqui, a gente chega no último passo da Inception, que seria a nossa sexta tarde, e aqui é o momento onde a gente traz todo o time que estava no kickoff, mais o time que estava na Inception, para uma videochamada, e a gente vai fazer a apresentação do que foi construído. Eu vejo duas formas de se fazer isso. Uma é você ficar apenas no MVP e passar por todos esses campos que a Gabriela comentou com vocês, e vocês explicarem tudo racional, dá certo, as pessoas vão entender e vão sair de lá com a visão do MVP e possivelmente de quando a gente começa a validar a hipótese. E as hipóteses que vamos validar. E você também pode, se você tiver o tempo e a disponibilidade do time executivo e dos patrocinadores, você passar por toda a Inception. Se você puder dar um zoom out aí, Gabi. E se você ver, por exemplo, o Miro pode te ajudar com isso. A gente fez toda essa apresentação aqui no Miro e a gente passou por todos os pontos, a gente explicou por todos os pontos. Levou um certo tempo? Com certeza. Por isso, se você tiver disponibilidade deles, você vai conseguir passar por todo o racional. Você vai conseguir insights deles. E isso vai acabar te ajudando no pós-Inception, que é colocar o teu produto no ar. E com todos esses insights, você ir refinando cada vez mais o teu produto que você foi criando. Beleza? Dicas de showcase, Gabi? Acho que é interessante buscar ser bem enxuto no showcase. É bem provável que as pessoas que vão participar do showcase vão poder dedicar no máximo 1 hora para essa reunião. Então, às vezes, isso leva, vai estar participando. Então, buscar ser bem objetivo. E também, assim, pessoal, pode ser que tenham pessoas que não têm nenhuma condição de participar da Inception, né, nesses 5 dias, mas que elas podem ter contribuições bem valiosas. E aí é interessante que essas contribuições, esse feedback, essas perguntas que as pessoas podem trazer, que sejam discutidos antes do showcase, para que no showcase mesmo a gente não tenha tanta discussão, não tenha tanta divergência. O objetivo é que ele mais seja um momento de apresentar o que foi construído ali e deixar todo mundo na mesma página, sem ter muito mais mudanças no que já foi construído. E aí uma dica às vezes deixar tipo 30 minutos, 15 minutos no final de cada um dos dias da Inception, que é um momento onde essas pessoas que não podem ficar o dia inteiro lá, elas possam vir, elas vão visualizar o que foi construído naquele dia. Se elas tiverem dúvidas, sugestões, enfim, algum input para trazer, esse é o momento onde elas podem contribuir também de forma mais rápida, mas ainda se fazendo presente na Inception. Bom, pessoal, agora a gente falou aqui de Inception, a gente falou muito do Miro, e o que mais o Miro tem? Aqui a gente trouxe alguns exemplos de outras ferramentas que o Miro possui, para mostrar para vocês o potencial dessa ferramenta nesse contexto de times distribuídos. A gente pode criar um story mapping, a gente pode mapear a jornada do nosso usuário final, temos processos de discovery de produto que podem ser feitos utilizando o Miro também, assim como retrospectivas do time no dia a dia. Então, nosso objetivo aqui é poder mostrar para vocês que existe muito mais essa ferramenta que pode apoiar muito nesse trabalho distribuído hoje em dia. Gabriel, algum ponto aqui? Cara, criatividade é o limite. Então, o céu é o limite, no caso, né? Se você tem ali uma ferramenta de colaboração como o Miro, pode ser alguma outra, use e abuse dela para você ter mais colaboração e ter mais cocriação na tua equipe. Não precisa necessariamente ser só de produto, pode ser de processo, pode ser de interações, cara, vamos conceber uma ideia, vai para o Miro, ou vai para alguma ferramenta de colaboração que você use na tua empresa. Isso vai te ajudar demais. Não é desperdício, vai sempre te potencializar. Boa. É isso. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai responder aqui as perguntas ao longo da apresentação. Fica aqui também o nosso contato, se surgir alguma dúvida depois, se quiser trocar uma ideia sobre facilitação, Miro, Leanception, podem nos procurar aqui no LinkedIn. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau.